Quando eu lembro sempre do momento quando Jesus está no lago de Genezaré, Mar da Galileia, lembro sempre, é modo de dizer, eu não estava lá, é só a citação do texto bíblico. E os discípulos estavam ali naquele barco, Jesus dormindo, você conhece muito bem essa história, e a tempestade encontra com aqueles discípulos e a interpretação que eles fazem daquele fenômeno é que aquilo é contra eles, que aquilo iria destruí-los. Eles acordam Jesus e dizem: Senhor, o Senhor não se importa que a gente morra? Então tem dois erros, tem dois problemas aqui, né? O primeiro é achar que Deus não se importa, como se as adversidades da vida fossem para nos destruir, para nos matar. Deus, né? Jesus ali, Deus encarnado, você não se importa que a gente morra. E o segundo erro teológico é entender que a natureza está contra nós. Quando a Bíblia diz que os céus declaram a glória de Deus, que os mares rugem, ou seja, a natureza estava recebendo ali no seu meio o Criador dos céus e da terra, adorando ao Criador, fazendo um show maravilhoso de trovões, de relâmpagos, e os discípulos entenderam que era contra eles, que era para destruí-los. Então acho que a nossa perspectiva sobre a natureza pode estar equivocada, e por causa disso nós vamos interagir com ela dessa maneira, discernir que a natureza é contra nós, quando na verdade ela é nossa irmã, não a nossa mãe, é a nossa irmã. Ela foi criada junto. Na verdade, a criação, ali em Gênesis capítulo 1, e se você me permite, eu queria ler esse texto, pode ser? É um texto fundamental para aquilo que nós vamos construir na nossa pastoral, e eu queria ler Gênesis 1, do verso 24 em diante. Então Deus disse: produza a terra grande variedade de animais, cada um conforme a sua espécie, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, animais selvagens. E assim aconteceu. Deus criou grande variedade de animais selvagens, animais domésticos, animais que rastejam pelo chão, cada um conforme a sua espécie. E Deus viu que era bom. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, ele será semelhante a nós, dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. E o texto continua, você conhece, mas o problema é essa palavra dominará, que é numa lógica do texto, quando lá na frente vai se dizer para que o homem seja fértil, para que o homem se multiplique, para que o homem cuide da natureza, que ele tenha essa participação. O texto é muito claro, Deus criou e logo disse: façamos do homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, se Deus é criador, ele cria o homem na sequência e diz: a nossa imagem e semelhança. O homem então também é co-criador, é corresponsável pelas coisas que foram criadas. E esse é um mandato cultural, um termo teológico. Antes de qualquer coisa, existe um mandato de Deus para que nós cuidemos da natureza como nossa irmã. A gente até pode imaginar, né, na nossa teologia escapista, se ouviu falar desse termo, talvez você só saiba como é que ela se desenrola, como ela se desdobra, que é o entendimento de que, na verdade, Deus vai nos levar para si e o mundo vai ser destruído. Quando, na verdade, a palavra de Deus diz que o mundo será restaurado. Existe uma infinidade de textos bíblicos que poderiam nos ajudar a compreender isso.
Romanos capítulo 8, por exemplo. Eu vou continuar falando e aí na hora que der para trocar, eles me ajudam. Então, na compreensão som.